Olá, amigos, profissionais do varejo, profissionais de vendas de todo o Brasil. Quem vos fala é Carlos Antunes, CEO e fundador da Agência Pegasus. Estarei lendo para vocês um dos clássicos do Trade Marketing, escrito por Rodrigo Mota, Neuza Santos e Francisco Serralvo, da Alta Books Editora. O livro é Trade Marketing, Teoria e Prática para Gerenciar os Canais de Distribuição. Prefácio de Manuel Machado. Contracapa. A reflexão sobre Trade Marketing, proposta por Rodrigo Mota e pelos demais autores, estimula o leitor e você, ouvinte, a questionar soluções prontas e enlatadas de como organizar a área. O fortalecimento do varejo no Brasil exigiu das indústrias uma mudança de atitude, transformando os varejistas em clientes. Até aquele momento, as grandes indústrias apenas se preocupavam com o consumidor final dos seus produtos, sem, entretanto, tratarem com ciência seus clientes e shoppers. Surgiu então o departamento de Trade Marketing, que busca o ganha-ganha-ganha. Ganha a indústria, ganha o varejo, ganha o consumidor. Rodrigo Mota tem demonstrado ao longo de sua carreira executiva na área comercial paixão pelo que faz e amor pelas pessoas com quem se relaciona. Esse livro certamente é mais um dos teus atos de paixão por aquilo que faz. E ao seu lado conta com dois dos mais respeitados professores de administração no Brasil. Palavras de José Vicente Marinho, presidente da Flora. Não existe construção de um mundo novo, sem que esteja relacionada com uma palavra de amor e uma herança que se pode recolher com alegria e, ao mesmo tempo, trair. Henriquez, 1997. Aos agradecimentos, esse livro é um fruto de um intenso trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos e que evoluiu de um pré-projeto de pesquisa feito para aprovação no exame de admissão de mestrado na PUC São Paulo. Por todas as etapas necessárias para estar preparado para a publicação com um livro, projeto de pesquisa, dissertação, artigo acadêmico, e poderia continuar evoluindo por muito tempo. Mas chegou o momento em que os autores, estudantes e professores do referido curso concluíram que o material tinha condições de oferecer relevante contribuição aos estudantes e profissionais interessados no tema. Havia chegado o momento de publicar o material, sem, todavia, descartar a necessidade no futuro de enriquecê-lo em próximas edições com novas descobertas, que fazem parte da produção do conhecimento, em especial em uma nova área como é o Trade Marketing. Como toda obra que busca produzir conhecimento, além dos autores, muitas pessoas contribuíram direta ou indiretamente para a sua conclusão, as quais estão destacadas a seguir, sempre com o risco de se esquecer alguém, a quem antecipadamente pedimos nossas sinceras desculpas. Agradecemos aos profissionais e amigos, principalmente que trabalham nas áreas de marketing, trade marketing e vendas, os quais foram decisivos para a conclusão de pesquisa no campo. Entre eles, Alexandre Tibes Ruiz, André Vivian Clarísia, Andréa Tobias de Aguiar, Antônio Vitorino da Silva, Daniel Reis, Débora Fitt, Elaine Teixeira Rosa, Fábio Caprio, Fernando Peixoto Rosa, Francisco César Coutinho, Gisele Paiva, Guilherme Graff, José Vicente Marinho, Luiz Antônio Fernandes Bernardino, Márcio Campos, Márcio Muniz, Marinaldo Rocha, Mônica Calvo, Paulo Pádula, Reinaldo César de Moraes, Ricardo Baena, Marcela Morelli, Robson Strafati, Stefan Kozak e Vitor Guizard. Pensamos também que em qualquer campo do conhecimento, uma pessoa só se esforça e busca genuinamente o autodesenvolvimento quando possui mestres apaixonados, inspiradores e competentes. Essas pessoas conhecemos nos escritórios, nas piscinas, nos tatames e nas salas de aula que frequentamos. André Luzi Las Casas, Antônio Vico Manas,
Armando Luiz Lentner, in memoriam. Francisco de Carvalho Filho, João Alexandre Meyer Plug, José Fernandes Lentner, in memoriam. Júlio César Zangari, in memoriam. Laura Lacombe de Góes, Luiz Henrique Lisolini, Paulo Sérgio Rezende, Luciano Antônio Prates Junqueira, Manuel Machado, Milton César Maximiano Trobini, Osênio de Oliveira Cardoso, Rodolfo Horst, Rodrigo Rocha Lourdes, Rioti Uchida e Sérgio Gozzi. As famílias também tiveram papel nessa trajetória, pessoas cultas e preparadas, que sempre buscaram o conhecimento não apenas como instrumento para ser utilizado em suas atividades cotidianas, mas principalmente como fonte de prazer e satisfação pessoal. Nosso muito obrigado a Aldo Samarão Guimarães, in memoriam, Alfredo Guimarães Mota, Edith Martins Mota, in memoriam, Herótides de Carvalho Monteiro, in memoriam, José Alves Mota, in memoriam, Maria Alice Monteiro Samarão Guimarães e Maria Alice Guimarães Mota. A 3 familiares agradecemos não só pelo exemplo, mas também pelo apoio durante a realização do trabalho. Ivan Martins Mota, Laís de Barros Monteiro Samarão Guimarães e Cíntia de Paula Jorge Mota. Nosso sincero agradecimento também à equipe da Campus Elsevier, que com profissionalismo e sinceridade nos forneceu todo o apoio e atenção necessário para a confecção desse livro. Desta competente equipe, destacamos Eduardo Vilela, José Antônio Ruggeri e especialmente Henrique Farinha. Finalmente, um reconhecimento a Deus, que é o grande arquiteto do universo e fonte de toda energia e vontade que reside em cada um de nós, que nos permite seguir em frente e exercer todo o nosso potencial como seres humanos. Prefácio. Rodrigo Mota é uma dessas pessoas especiais extremamente persistentes, envolventes, cativantes e atenciosas. Normalmente, já é difícil recusar um pedido de uma pessoa dessas, e quando é um convite que te enche de orgulho e honra, é simplesmente impossível. Pois é, foi assim que recebi o convite para apresentar este brilhante trabalho de Rodrigo, cheio de orgulho e honra. Orgulho de alguém que, de alguma maneira, pôde contribuir na formação técnica do profissional Rodrigo, e honra, pois espero também que tenha emprestado alguma coisa para consolidar seus valores, ajudar suas escolhas e formar essa pessoa generosa, de caráter tão nobre e admirada por todos nós. Nessa obra, Rodrigo Mota e os demais autores, os respeitados e conceituados professores Neuza e Serralvo, iniciam por analisar a evolução técnica dos canais de varejo. Mais especificamente, poderemos entender como os processos de concentração e profissionalização, com a migração de profissionais tecnicamente preparados e com conhecimento profundo da própria indústria, passaram a gerar uma maior pressão sobre os lucros da indústria de bens de consumo. Este novo varejo, mais bem preparado e aparelhado tecnicamente, se descobriu um meio essencial para a realização dos lucros da indústria e, ao perceber o valor de seu papel na cadeia de valor, passou a exigir uma compensação por seus serviços. A base estratégica da indústria de produtos de consumo sempre foi a construção e manutenção de marcas potentes e, até este período pré-sofisticação do varejo, tinha como plataforma de execução a dedicação quase que integral a atividades dirigidas ao consumidor. Entre os investimentos da indústria para a construção de marcas potentes, a propaganda ocupava posição de destaque e exigia orçamentos substanciais. Com a crescente pressão do varejo, a indústria começa a perceber que não bastam as marcas potentes, pois estas devem estar disponíveis a seus consumidores. Por outro lado, é óbvio
que o varejo quer trabalhar com essas marcas que lhe proporcionam uma rápida rotação e margens saudáveis. Desse novo conflito nascem as novas necessidades, tanto para a indústria quanto para o novo varejo. Portanto, a necessidade de profissionais que possam mediar esses conflitos. Algumas mudanças nas relações entre indústria e varejo são evidentes com a definição desse conflito e, dentre as principais, podemos citar o surgimento dos profissionais de trade marketing ou a identificação de um novo ator importante no processo de compra, o shopper. O profissional de trade marketing surge como o mediador do conflito entre a indústria e o varejo e requer competências e habilidades muito específicas para desempenhar suas funções. Ele também será o ator central da nova discussão sobre a estrutura organizacional e a inserção do trade marketing. Outro aspecto importante é o reconhecimento da figura do shopper, ou agente de compra, que é desassociado do consumidor final, e cada um passa a ter seu peso na decisão de compra individualmente analisada. Antecipar as necessidades de canais, consumidores, shoppers, pontos de venda e responder de maneira adequada passaram a ser críticos tanto para a indústria quanto para o varejo. Hoje, já é amplamente aceito que depender apenas de marcas potentes como única fonte de vantagem competitiva não é mais suficiente para gerar crescimento sustentável. O desafio da indústria hoje está em achar o delicado equilíbrio entre investir em suas estratégias de pull, atrair consumidores, e de push, aumentar a oferta de produtos. Os produtos de consumo cada vez se diferenciam menos em sua dimensão física. As vantagens competitivas são conquistadas muito mais por posicionamentos diferenciados e benefícios emocionais do que no plano físico, entre parênteses, características do produto. A forma como a empresa administra o equilíbrio entre as estratégias de push and pull passou a ser mais uma forma de diferenciar. Aliás, talvez não seja exagero dizer que seria mais fácil para as empresas se diferenciarem pela execução e pela excelência em administração de conflitos desse tipo, em vez de teimarem em encontrar estratégias mirabolantes. A proliferação de marcas e produtos leva muitas indústrias a competirem hoje em categorias saturadas, com baixo crescimento e, por vezes, em economias desfavoráveis. A evolução e a fragmentação da mídia eletrônica, principal arma da indústria de bens de consumo, gera uma perda de eficiência grande na utilização de seu papel principal recurso. Nesse ambiente, a distribuição de investimento entre suas diferentes estratégias se torna crucial para a própria sobrevivência. A decisão de alocação de investimentos baseada em fatos e evidências dos retornos gerados passam a ser cruciais no processo de planejamento para garantir crescimento sustentado de faturamento e lucros. Por outro lado, as negociações entre indústria e varejo frequentemente são conflituosas e envolvem discussões sobre margens e níveis de investimentos. Algumas tentativas mais efetivas baseadas em cooperação total, entre aspas, são difíceis de serem replicadas ou expandidas mesmo dentro das próprias organizações que criaram essas abordagens. As negociações mais efetivas têm se mostrado aquelas que são profundamente suportadas por fatos e dados, exigindo estrutura e preparo específico para gerenciar essa relação por parte da indústria. Esse conjunto de novas exigências
gerado pela evolução do varejo e a adaptação das indústrias de bens de consumo, gerou uma nova função, o trade marketing. A discussão sobre os domínios do trade marketing ainda é atual e procedente. Isso se revela na pesquisa que Rodrigo Mota apresenta. Apesar de não termos dados estatísticos, temos uma forte indicação de quão nova essa área ainda é em nossas empresas. Mais importante do que a discussão sobre como estruturar a área em si, ou a que domínio ela pertence, me parece a reflexão obrigatória que este trabalho provoca. Que competências buscamos em nossos gestores desse conflito? Eu, como leitor, tenho minhas preferências e pontos de vista. Sou a favor de profissionais com formações amplas e mais generalistas em contraposição a especialistas. Acho imprescindível uma sólida base financeira para alguém que irá representar minha empresa e discutir margens e investimentos. Ao mesmo tempo, para uma gestão competente de uma conta, todas as competências e habilidades de um bom profissional de vendas são fundamentais. Um conhecimento profundo do shopper, de técnicas de pesquisa, técnicas de promoção e marketing em geral, são a base de um plano sólido e convincente. Finalmente, um profundo senso de negócios, alguém que seja um bom negociante. Em tempo, esse perfil serviria também para meus profissionais de vendas e de marketing. Isso mesmo. Gosto de promover a troca, entre aspas, entre essas funções para oxigenar as ideias e explicar os conflitos, além de achar o melhor programa de formação para os próprios profissionais. Na prática, reconheço que é difícil implementar essa ideia em função de diversas barreiras. Cultura da empresa, pressão por resultados, formação dos indivíduos, objetivos pessoais e etc. Talvez a busca dessa formação seja difícil para uma empresa que está comprometida com diversas agendas e administra uma quantidade sem fim de objetivos individuais. Mas talvez você, leitor, possa refletir sobre a busca pessoal de uma formação mais completa que o credencia a enfrentar esse desafio de mediar os conflitos entre a indústria e o varejo e os novos desafios das mudanças econômicas. Manuel Machado, graduado em administração pela EASP FGV São Paulo, mestre em administração pela London Business School, empresário, já ocupou cargos de gerência e direção em algumas das principais empresas de bens do consumo no Brasil, como Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Ferrero, Danone e Kimberly-Clark. Apresentação. O filósofo da ciência Thomas Kuhn, em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, se opõe ao raciocínio segundo o qual a ciência é feita incrementalmente, desenvolvendo novas teorias a partir dos conhecimentos adquiridos no passado pelos estudiosos de uma determinada área. Segundo o autor, 2005, página 21, a ciência, entre aspas, talvez não se desenvolva pela acumulação de descobertas e invenções individuais, fecha aspas. A ciência é desenvolvida a partir de conceitos-chave, que são a ciência normal, os paradigmas, as anomalias, a crise e a revolução científica. A ciência normal é o conjunto de pesquisas fundamentadas em realizações científicas e ancoradas em paradigmas, que são, como recupera Bloch, 1993, página 68. Abre aspas. Todo o conjunto de crenças, valores, técnicas e assim por diante, que são compartilhados pelos membros de uma dada comunidade. Fecha aspas. Quando o objeto de estudo do campo científico em questão enfrenta anomalias ou fatores que não são explicados pelos paradigmas vigentes e que modificam a situação existente, a ciência normal enfrenta uma crise, pois não consegue explicar e resolver os novos desafios que surgem à sua frente.
Esse é o momento em que uma revolução científica acontece, que é a procura e a descoberta de novos paradigmas que permitem a uma nova ciência normal solucionar as dúvidas e as dificuldades que surgiram na crise. Os conceitos abordados por Kuhn serão aplicados a partir de agora nos desafios enfrentados pelo marketing de bens de consumo. Segundo o paradigma que norteou profissionais de marketing do meio acadêmico e empresarial durante a maior parte do século XX, as empresas de bens de consumo não duráveis deveriam possuir departamentos de marketing, que seriam responsáveis por desenvolver estratégias para alavancar vendas e rentabilidade mediante o gerenciamento de 4 variáveis consideradas controláveis pela empresa: produto, preço, promoção e ponto de venda. Ao analisar cada uma dessas variáveis, é lógico concordar com o fato de elas serem controláveis. A empresa é uma economia de livre mercado, tem liberdade para desenvolver os produtos que julgar mais convenientes com suas capacidades e com as oportunidades que o mercado oferece. Pode comercializar esses produtos a um preço que seja atraente aos consumidores, competitivo versus os rivais e que garanta uma rentabilidade. Tem condições de desenvolver ações promocionais para incrementar suas vendas a curto e longo prazos. E, finalmente, seleciona os pontos de vendas que julgar mais adequados para comercializar seus produtos. No caso da indústria de bens de consumo não duráveis, para abastecer os consumidores dos bens de consumo necessários em seu dia a dia, existem intermediários conhecidos como varejistas alimentícios. Dentre os diversos tipos possíveis de varejo, um deles se destaca em especial como abastecedor por excelência de bens de consumo não duráveis: os supermercados. Segundo Kumar, 2004, até a década de 1980, os varejistas foram considerados elos secundários da cadeia de abastecimento ao consumidor e as grandes indústrias de bens de consumo, que foram pioneiras no processo de internacionalização. Tinham poder de barganha suficiente para selecionar quais varejistas comercializariam seus produtos e de que forma isso deveria ser feito. O departamento de vendas era o responsável por efetuar as negociações com os varejistas. Gerentes de vendas e vendedores atendiam a esses clientes de forma muitas vezes considerada arrogante e inflexível. Kumar, no mesmo texto mencionado anteriormente, explica nas 2 últimas décadas, os varejistas passaram por intensas modificações ou anomalias. Se forem utilizados os conceitos elaborados por Kuhn, dentre as quais se destacam a globalização e a consolidação das redes supermercadistas, hoje, muitas das maiores empresas do mundo são varejistas alimentícios, como Walmart, Carrefour e Casino. Fortalecidos, os varejistas passaram a exigir mais rentabilidade e serviços dessas empresas, que não possuíam a cultura, as estratégias e as estruturas adequadas para atender a essa demanda. Indústrias, antes líderes de mercado, foram excluídas das gôndolas de grandes varejistas e substituídas por marcas próprias, entre parênteses, que são comercializadas exclusivamente por um varejista e, por isso, recebem destaque na comercialização. Ou por pequenas empresas de atuação local, mais dispostas e com estrutura de custos mais adequada a oferecer preços e serviços demandados pelas potências do varejo. Essa inversão de forças gerou uma crise de proporções inesperadas nos negócios dessas indústrias, que não sabiam como atender a demanda dos varejistas. Em conjunto com as demandas dos consumidores e preservar a lucratividade de seu negócio,
os profissionais de marketing foram colocados sob intensa pressão. Mas todos os esforços feitos a partir dos conceitos tradicionais de marketing para enfrentar as mudanças previamente descritas que ocorreram com os varejistas fracassaram. A equipe de vendas, que executava as estratégias desenhadas por marketing, também pouco poderia oferecer para resolver esse dilema. Céspedes, de 1996, página 24, obteve um depoimento de um gerente de uma empresa que relatou: o marketing, na maioria das empresas, é gerenciado da forma como deveria ter sido gerenciado há 5 ou 10 anos, porque essa foi a última vez que os seus executivos responsáveis pelas decisões de marketing realmente importantes da empresa realizaram atividades externas regularmente. Em consequência disso, as decisões são tomadas hoje com base em visões obsoletas dos fatos referentes à interface da empresa com seus clientes. O mesmo autor ressalta a nova necessidade de integrar planos de marketing voltados aos consumidores com planos voltados aos varejistas, visto que, com a deflagração da crise, apenas novos paradigmas permitiram aos fabricantes recuperar seus negócios. O principal resultado de uma crise na ciência, segundo Kuhn, consiste exatamente no fato de que indicam que é chegada a ocasião para renovar os instrumentos. Um novo paradigma as indústrias levaram em consideração para atenderem à crise é o trade marketing, conceito que possui escassa literatura disponível. O trade marketing propõe que os planos de negócios da empresa levem em consideração os consumidores e também os varejistas. Enquanto o departamento de marketing desenvolve estratégias para satisfazer os consumidores e o de vendas faz negociações do dia a dia com os varejistas, o trade marketing analisa, cria, implementa estratégias para os principais clientes e canais de distribuição atendidos pela empresa. Ao oferecer destacada relevância aos varejistas, com pessoas dedicadas a entendê-los e a satisfazê-los, novas oportunidades e formas de atuação se apresentam para a indústria de bens de consumo. Os 3 capítulos iniciais apresentam ao leitor a evolução dos canais de distribuição no mundo e no Brasil, que foi decisiva para o surgimento do trade marketing. Em seguida, nos capítulos 4 a 8, são apresentadas as estratégias de trade marketing utilizadas pelas indústrias que envolvem os 4 P's: produto, preço, promoção e ponto de venda. O capítulo 9 mostra quais são os indicadores utilizados para mensurar a efetividade dessa estratégia. Os leitores também serão apresentados às estruturas e ao perfil dos profissionais de trade marketing, necessários para se implementar as estratégias descritas nos capítulos 10 a 12. O livro também oferece no capítulo 13 uma reflexão sobre as perspectivas de trade marketing. Um dos apêndices oferece um case prático, no qual é demonstrada a utilização de forma efetiva das ferramentas de trade marketing para o desenvolvimento do negócio de uma empresa. A relevância desse trabalho pode ser percebida pelo fato de que as grandes academias e institutos como a FGV, Fundação Getúlio Vargas, ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, e ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, dentre outros, organizaram nos últimos anos encontros sobre o tema. Grandes universidades como a própria PUC São Paulo possuem disciplinas sobre trade marketing em seus currículos de curso de administração de empresas. É oportuno e necessário enriquecer esse campo do conhecimento com uma obra que apresente aos profissionais e acadêmicos o desenvolvimento do trade marketing no Brasil. Esse livro busca fornecer uma visão de negócio sobre a evolução do trade marketing no mundo e no Brasil, assim como sustentar essa visão com uma sólida base acadêmica. Com isso,
O conteúdo do livro será enriquecedor tanto para executivos interessados em desenvolver o trade marketing em suas empresas, quanto para estudantes de graduação e pós-graduação que buscam obter mais conhecimento sobre o trade marketing. Capítulo 1. Varejo alimentar. Introdução. As inovações dentro do marketing e do trade marketing é uma delas. Surgiram, em primeiro lugar, na indústria de bens de consumo não duráveis. Esse capítulo apresenta ao leitor a definição e a estrutura do varejo alimentar no Brasil, que é o principal meio através do qual os consumidores se abastecem de bens de consumo não duráveis. Há diversos formatos varejistas que compõem o varejo alimentar, que depende do país a ser estudado. Porém, uma tendência comum a todos é que cada vez mais esse segmento do varejo é dominado pelos supermercados, cujas características atendem da melhor forma às necessidades dos consumidores atuais. Varejistas com configurações distintas, como padarias e mercearias, buscam desenvolver características semelhantes aos supermercados para sobreviverem. O século XX presenciou o surgimento e o desenvolvimento das grandes indústrias de bens de consumo não duráveis. Acker, 1998, destaca que o sucesso dessas empresas se deve, em grande parte, à força que suas marcas têm aos olhos dos consumidores que buscam adquiri-las. Essa força foi conquistada por intermédio de esforços de marketing realizados durante décadas, notadamente desde o início do século passado. Procter & Gamble, Unilever, Colgate, Johnson & Johnson, Kraft Foods, Coca-Cola. Todas essas consolidaram em diversos países, marcando presença na mente e no lar dos consumidores com estratégias de marketing agressivas. É importante destacar que, no texto a seguir, os consumidores são aquelas pessoas que adquirem e utilizam os produtos fabricados pelas indústrias, enquanto os clientes são intermediários que adquirem os produtos dos fabricantes e os revendem aos consumidores. Esses fabricantes de bens de consumo foram e ainda são aqueles que lideram a evolução do marketing nas empresas. Têm sido responsáveis por inovações em ações, processos e estruturas dessa área. Com o tempo, essas práticas são adotadas em outros setores da economia. O trade marketing, assim como já ocorreu antes com outras inovações, é desenvolvido e implementado, em primeiro lugar, nas indústrias de bem de consumo. Esse livro irá, portanto, explicar o que já foi feito pelo trade marketing nas empresas de bem de consumo e o que pode ser realizado em outros segmentos que venham a adotá-lo. Vale destacar que esse processo de absorção dos conceitos de trade marketing por outros setores já está começando a acontecer com participação em palestras, cursos e seminários de executivos de fabricantes de bens de consumo duráveis, varejistas, bancários, profissionais que trabalham em empresas de educação, para citar alguns exemplos levantados a partir da experiência e da memória dos autores. Mesmo algumas empresas desses setores já estão iniciando, ainda que de forma tímida, o trabalho de seus departamentos de trade marketing. Dessa forma, um desafio desse livro é apresentar o trade marketing como está sendo feito nas indústrias de bens de consumo não duráveis, para auxiliar quem trabalha com esses produtos e também estimular o leitor que trabalha em outro segmento a refletir sobre como implementá-lo na empresa onde trabalha. Las Casas, de 2004, explica que, na história das trocas, no início, cada núcleo familiar produzia o que era necessário para a sobrevivência. Com o tempo, grupos que eram mais competentes em produzir determinado produto se formaram para fabricar o que sabiam fazer melhor, e o que era produzido além da necessidade desse grupo era trocado por produtos diferentes,
que eram procurados pelo primeiro grupo e que eram feitos por mais competentes em sua fabricação. Nesse momento surgiu uma moeda, que era utilizada como ferramenta de troca, e os intermediários, que auxiliavam a sua realização, pois com sua presença era possível reduzir o número de transações necessárias para abastecer fabricantes que necessitavam de matérias-primas para produzir seus produtos e os consumidores com os produtos necessários para a sobrevivência. Esses intermediários, quando atendem o consumidor final, são chamados de varejos. Há muitas indústrias de bens de consumo que comercializam seus produtos diretamente para os consumidores, como a Avon e a Natura. Porém, o principal meio de distribuição de bens de consumo é o varejo alimentício. Há algumas diferenças na configuração desse segmento varejista nos países e continentes. Porém, cada vez mais os supermercados, cuja configuração no Brasil será explicada a seguir, têm predominância em relação aos outros formatos. Segundo o Parente, de 2000, esse tipo de varejo possui uma ampla variedade de modelos, atende a significativa parcela da necessidade da população que o frequenta para se abastecer de produtos como alimentos, bebidas e de higiene e limpeza para suas necessidades diárias. O quadro apresenta alguns dos principais formatos desse segmento varejista no Brasil. Formato: bares, área de vendas de 20 a 50 metros quadrados com 300 itens em média, nas seções de mercearia, lanches e bebidas. Mercearias de 20 a 50 metros quadrados, 500 itens em média, nas seções de mercearia, frios, laticínios e bazar. Padarias de 50 a 100 metros quadrados, 1.000 itens aproximadamente, seções padaria, mercearia, frios, laticínios e lanches. Mini mercados de 50 a 100 metros quadrados, número de itens 1.000, seções mercearia, frios, laticínios e bazar. Lojas de conveniência de 50 a 250 metros quadrados, número de itens 1.000. Seções mercearia, frios, laticínios, bazar e lanches. Supermercados de 300 a 5.000 metros quadrados, número médio de itens 9.000 itens. Seções mercearia, hortifruti, carnes, aves, frios, laticínios, peixaria, padaria, bazar, têxtil e eletrônicos. Hipermercados de 5.000 a 16.000 metros quadrados de área de vendas, número de itens 45.000 itens e atua nas seções de mercearia, hortifruti, carnes, aves, frios, laticínios, peixaria, padaria, bazar, têxtil e eletrônicos. Os bares, pontos de venda pequenos que oferecem um sortimento de produtos destinado ao consumo imediato, são frequentados por consumidores que buscam consumir no local bebidas alcoólicas e não alcoólicas e lanches rápidos. Para o consumo futuro dos produtos, há os clientes chamados de tradicionais, que tem esse nome porque essa configuração varejista surgiu antes dos autosserviços, que são aqueles locais onde a maior parte dos produtos desejados devem ser solicitadas, pois encontram-se atrás de um balcão no qual os consumidores são atendidos pelos funcionários do varejo. Esses clientes tradicionais podem ser mercearias ou padarias. As mercearias oferecem uma linha básica de produtos a serem consumidos no lar e hoje existem em regiões de baixo poder aquisitivo, onde não há potencial para existir um supermercado ou hipermercado. A padaria, que surgiu para vender pães e bolos, tem ampliado sua gama de produtos e serviços e hoje compete com bares por oferecer lanches rápidos e também com mercearias e supermercados por ter uma seção de autosserviço bem sortida. A realidade hoje
é que cada vez mais padarias e mercearias têm se modificado para melhorar seu mix e oferecer produtos de maneira semelhante aos autosserviços, que serão explicados a seguir. As diferenças entre os canais ficam cada vez menos nítidas e os diferenciais competitivos deixam de ser a forma de atendimento e passam a ser outros fatores, como preço, facilidade de acesso e sortimento de produtos oferecidos. Os autosserviços, assim chamados, por serem aqueles estabelecimentos em que os consumidores pegam os produtos que desejam nas gôndolas, são popularmente conhecidos como supermercados ou hipermercados. Para os estudiosos do setor, são classificados de acordo com seu tamanho e sortimento de produtos: mini-mercados, supermercados e hipermercados. Uma loja de conveniência pode ser considerada um autosserviço por suas características físicas e forma de atendimento. Outra forma utilizada para analisar esse canal é a divisão por meio de números de caixas registradoras ou checkouts. Hoje, no Brasil, assim como tem ocorrido nos Estados Unidos e na Europa, a maior parte das vendas para o consumo do varejo alimentício está concentrada em autosserviços, como vista na tabela a ser apresentada, com fonte da estrutura do varejo brasileiro, da Nielsen, do ano de 2009. Caros ouvintes, vale considerar que estamos agora, para você que está ouvindo esse áudio, em 2025, portanto aí 16 anos de bastante mudança no varejo, principalmente com a chegada dos novos formatos aí de loja, que são os atacarejos, tá? Esse comentário é meu aqui, por atuar no setor do varejo com a Pegasus Trade Marketing, e gostaria de atualizar vocês desses dados. Por fim, caso tenham curiosidade, siga nas redes sociais e acompanhe os números atualizados. Mesmo assim, vou atualizar a época com base no livro, respeitando aqui o autor e toda a estrutura. Os dados de 2009. O total do varejo seriam 387 mil lojas aproximadamente, tá? É muito supermercado, é muita loja, hein? A liderança dos autosserviços dentro do varejo alimentar e o esforço que outros formatos, como padaria e mercearias, têm feito para se parecer cada vez mais com uma loja de autosserviço demonstram o sucesso desse formato, que pode ser atribuído ao amadurecimento dos consumidores que têm uma vida cada vez mais atribulada, cercados por complexidades das grandes metrópoles como Londres, Nova York, São Paulo e Tóquio, como coloca Guimarães. Citação entre aspas. Hoje, São Paulo é um vastíssimo conglomerado urbano repleto de contrastes espantosos, abissais mesmos. Terrenos baldios, barrocas esparsas, altos prédios, favelas juntos a arranha-céus e ricas mansões emolduradas por áreas verdes, onde se destacam piscinas azuis, quadradas, retangulares e ovais. Nesse contexto, os consumidores buscam a conveniência de encontrar todos os produtos para o lar em um só local, se possível próximo do seu local de moradia ou de trabalho, a um preço adequado e com um tempo de compra reduzido. Os autosserviços também aumentaram sua competitividade. Enquanto no passado abasteciam os consumidores com produtos essenciais para sua manutenção da residência, notadamente os itens de mercearia, hoje os autosserviços expandiram seu mix de produtos e vendem produtos que eram comercializados por outros tipos de formato, como pães e até mesmo eletrodomésticos. Hoje, há cada vez menos canais especializados e surge uma concorrência entre formatos que no passado eram complementares. Essa força dos autosserviços
como canal de distribuição, faz com que este seja um dos segmentos da economia com maior representatividade, segundo o ranking da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados. O número de lojas, o faturamento, o número de empregados, a área de vendas e a quantidade de checkouts tem aumentado ano a ano, enquanto a participação do setor no Produto Interno Bruto, ou seja, o PIB brasileiro, tem sido constante, superior a 5%. Para a conclusão do capítulo 1, temos aqui um sumário. Trade Marketing. Assim como outras inovações em marketing, tem sua origem na indústria de bens de consumo não duráveis. Os produtos de bens de consumo podem ser comercializados de maneiras distintas para os consumidores. Há aquelas empresas que vendem direto para o consumidor final, porém, a maioria abastece seu público por meio do varejo alimentar. Esse varejo possui formatos distintos. No Brasil, pode ser dividido em bares, padarias, mercearias, mini-mercados, lojas de conveniência, supermercados, hipermercados, denominados pelo conceito de autosserviços. Ou seja, nesses tipos de lojas, o consumidor pega os produtos que deseja na prateleira, isto é, ele se serve. Os autosserviços, por atenderem às necessidades dos consumidores modernos, como a busca por conveniência e praticidade, têm crescido aceleradamente e obtido a maior participação das vendas do varejo alimentar, mesmo tendo um número absoluto de lojas inferior à dos demais formatos. É possível segmentar os autosserviços pelo número de checkouts de que se dispõe para atender o consumidor. Os varejistas tradicionais, para continuarem existindo, têm mudado suas lojas para que estas tenham algumas características dos autosserviços, como prateleiras ao alcance do consumidor. Os autosserviços, por sua vez, também buscam expandir seus negócios e para isso oferecem produtos que antes eram vendidos exclusivamente em outros canais. Sem dúvida, há uma ferrenha competição entre os canais para capturarem os consumidores de bens de consumo. O livro propõe questões, dentre elas, questão 1. Como as indústrias de bens de consumo não duráveis abastecem os consumidores com seus produtos? Questão 2. Quais são os possíveis formatos de varejo alimentar? Descreva cada um deles. Questão 3. Em qual canal os consumidores têm se abastecido de bens de consumo com cada vez mais intensidade e por quê? Questão 4. Qual é a divisão por checkouts que pode ser feita nos autosserviços e qual é a participação nas vendas de cada segmento? Questão 5. Os canais têm aumentado ou diminuído sua competitividade dentro do varejo alimentar? Dê 2 exemplos que justifiquem sua resposta. Atividades para reflexão. Primeira sugestão. Fale com seu pai, com seu avô ou com uma pessoa na faixa dos 60 anos ou mais e pergunte a ele como ele comprava alimentos e produtos de higiene e de limpeza. Faça essa mesma pergunta para pessoas de 20 a 30 anos e compare as respostas. No próximo mês, anote os tipos de varejo alimentar onde você fez compras e o que você comprou. Compare os produtos comprados em cada um dos formatos e verifique quais as semelhanças e diferenças nas compras feitas. Reflita sobre os motivos que levaram a realizar suas compras em cada um dos tipos de varejo mencionados no exercício anterior. Busque, nas revistas de negócios e nos cadernos de economia dos jornais, as últimas notícias sobre o varejo alimentar e geral, e os supermercados em particular. A partir da informação coletada, analise a vitalidade e a competição entre os canais que formam esse tipo de varejo. Por fim,
complete o exercício anterior perguntando aos gerentes ou proprietários das lojas do varejo alimentar dos diversos canais visitados. Esse exercício pode ser feito em conjunto com o número de 2 ou 3, onde se faz compras. Qual é o principal concorrente deles e por quê? Assim encerramos o capítulo 1. Se você gostou, dá o legal aí pra gente, comenta também e compartilhe para que o conhecimento seja difundido. Grande abraço e até o capítulo 2. Capítulo 2. Mudanças no varejo e impacto na indústria de bens de consumo. Introdução. Até a década de 1980, as indústrias de bens de consumo, com suas marcas potentes e desejadas pelos consumidores, que contavam com equipes profissionais, dominavam a relação com os varejistas, que eram obrigados a aceitar os termos oferecidos por seus fornecedores. Com a globalização e consolidação dos varejistas alimentares, estes ganharam muita força e inverteram a relação com as indústrias, que perderam sua rentabilidade pela pressão exercida pelos varejistas por melhores preços e serviços. Segundo Kumar, os varejistas alimentares em todo o mundo, até a década de 1980, eram caracterizados por sua atuação local e fragmentada em apenas um país ou em região de um país. No Brasil, até a entrada do Carrefour, na década de 1970, todos os maiores autosserviços eram empresas nacionais, a maior parte delas com atuação em determinada região do país. Além disso, eram negócios familiares gerenciados pelos próprios proprietários, sem a utilização das melhores ferramentas de gestão e de equipes e profissionais especializados. Era um setor da economia que possuía a imagem de um negócio simples que, para ser gerenciado, não necessitava de mão de obra qualificada. As indústrias, nesse contexto, muitas delas grandes indústrias multinacionais com marcas fortes e estruturas profissionais, utilizavam seu poder superior de barganha para coagir os varejistas quando necessário, de forma a atingir seus objetivos e metas. Os varejistas eram obrigados pelos consumidores a ter os produtos líderes em suas prateleiras. Caso contrário, estes seriam adquiridos nos concorrentes. Lançamentos de produtos eram colocados em linha pelos varejistas para que pudessem continuar a ter produtos líderes em suas prateleiras. Aumento de preços não eram negociados, sendo impostos aos varejistas sem muitas explicações. Também, devido a seu baixo poder de barganha versus as indústrias, os varejistas não conseguiam ter uma negociação com seus fornecedores que oferecessem melhor lucratividade em seu negócio e, dessa forma, que permitisse maiores investimentos para sua expansão e profissionalização. Era um ambiente de negócios tenso e conflituoso. E Kumar levanta 3 motivos pelos quais a exploração dos canais de distribuição pode gerar resultados de curto prazo, porém está fadada ao insucesso de longo prazo. Motivo A: obter vantagens excessivas de concessões que não são justas gera uma indisposição que pode se voltar contra o causador dessas, se a balança de força se reverter. Motivo B: seguindo os princípios da física, a força que os fabricantes exerciam para explorar os varejistas em algum momento dá origem a uma força igual e de intensidade contrária. Motivo C: esse não é o modelo de relação que permita o desenvolvimento de parcerias de longo prazo, onde seja entregue o maior valor possível aos clientes e, por seu intermédio, aos consumidores. Os executivos das indústrias de bem de consumo, se tivessem nesse momento analisado o cenário de negócios para desenvolver estratégias de longo prazo,
para atender os canais de distribuição de seus produtos, veriam a situação perigosa em que seus negócios estavam se colocando. Por um lado, a globalização era uma realidade em diversos setores da economia e poderia acontecer também com o varejo alimentar. E, nesse caso, uma maior força dos varejistas poderia modificar ou até inverter a relação de poder entre os canais. Além disso, anos de relações desgastantes, conflituosas e que apenas um lado era beneficiado, poderiam gerar ressentimentos por parte dos varejistas, o que prejudicaria ainda mais negócios entre as empresas. E foi exatamente o que aconteceu. Mudanças na configuração dos varejistas, em especial a globalização e a consolidação das redes dos setores de supermercado, que efetivamente ocorreram em primeiro lugar nos mercados mais maduros, como Estados Unidos e Europa, fizeram as grandes redes, muito maiores, passaram a ter um grande poder de negociar descontos e serviços com as indústrias, o que é confirmado pela afirmação de Randall. A balança de poder parece ter se movido em direção aos varejistas. Esse movimento impulsionou redes que antes possuíam uma atuação regional a se expandirem em outros países, com lojas próprias ou com aquisição de redes locais. Randall e Seth colocam que há fatores que empurram os varejistas para a globalização, que são os fatores que reduzem a atração e permanecer em seus mercados originais, que, em geral, são maduros, como os Estados Unidos e a Europa. Há também os fatores que puxam os varejistas para a globalização, que são as oportunidades oferecidas com uma expansão internacional. Os principais fatores de empurrar e puxar estão apresentados no quadro 2.1. Quadro 2.1. Motivos de empurrar e puxar para a globalização dos varejistas. Na coluna empurrar, tem-se mercados maduros, poucas oportunidades. Puxar, população em expansão no país hóspede. Intensa pressão competitiva e participação de mercado em declínio. Puxar, crescimento da população e crescimento do consumo em grupo-chave. Saturação ou iminente saturação de terrenos disponíveis para abertura de lojas. Puxar, presença de mercado de nicho e desejo de exportar a fórmula que funciona na região sede. Continuando na coluna empurrar, pequeno crescimento da economia. Puxar, remoção das barreiras de entrada. Pequeno crescimento populacional e mudanças demográficas. No item, na coluna puxar, força dos produtos com a marca varejista. Na coluna empurrar, legislação que restringe a abertura de lojas, especialmente de grande porte. Na coluna puxar, habilidades e fortalezas do varejista. Ainda na coluna empurrar, legislação que impede o crescimento por meio de aquisições. Na coluna puxar, em contraponto, está a filosofia da companhia, que orienta o crescimento internacional. Por fim, na coluna empurrar, são os altos custos operacionais. Para consolidar o dado, na coluna puxar tem-se que, para os altos custos operacionais, tem-se a oportunidade de aprender sobre o mercado internacional e preparar bases para a futura expansão. Esse conjunto de fatores tornou a globalização dos varejos uma realidade consolidada para os principais varejos alimentícios do mundo, como Walmart, Carrefour, Tesco, Ahold e Costco, que hoje tem participação significativa de seu faturamento feito em outros países que não é o seu país sede. A tabela 2.1 apresenta o grau de internacionalização desses varejistas. Para acelerar a entrada em novos países, a estratégia é composta pela abertura de lojas para concorrer com varejistas locais, ou então a própria aquisição desses varejistas, o que acaba gerando uma consolidação das vendas nos varejistas globais que são bem-sucedidos em seu processo de internacionalização. Os varejistas regionais remanescentes buscam crescer seus negócios para poder competir com as gigantes mundiais. Esses varejistas
tanto multinacionais quanto regionais, muito maiores e mais fortes, demandam mais descontos dos produtos comercializados, a fim de se tornarem mais competitivos e conseguirem recursos adicionais para oferecer serviços que os diferenciem da concorrência. O nível de estresse entre as indústrias que não estavam preparadas para a situação chegou a tal ponto que Randall destacou o seguinte depoimento publicado no jornal The Independent. Os compradores profissionais contratados de grandes varejistas são sádicos, que se divertem humilhando seus fornecedores, quebrando suas promessas e usando um arsenal devastador de truques e armadilhas para uma negociação. Essa é a visão de 95% dos executivos de vendas recentemente questionados. Varejistas de bens de consumo não duráveis foram identificados como sendo particularmente difíceis de tratar. Vendedores que atendem esses varejistas demonstram-se índices anormais de estresse. As grandes redes de supermercados e hipermercados também passam a demandar serviços de melhor qualidade, garantia de entrega no prazo acordado, entre parênteses, sob o risco de cancelamento do pedido ou de pesadas multas no caso de não cumprimento do acordado. Mão de obra para abastecer as gôndolas dos supermercados, exclusividade em produtos, participação em diferentes formas de mídia. Os fornecedores passaram a receber uma série de demandas para as quais não estavam acostumados e preparados para atender. Os varejistas, ávidos por crescer cada vez mais, agora que possuíam os recursos para tanto, não se focaram apenas em suas relações com fornecedores. Kortchins explica que esses varejistas competem acirradamente entre si por participação nas vendas de bens de consumo, para garantir sua própria rentabilidade em um mercado tão competitivo. Os varejistas têm 3 opções. A primeira é localizar o ponto de venda em pontos privilegiados, que ofereçam acessibilidade superior aos consumidores. Dessa forma, sejam preferidos para a realização das compras. Outra alternativa é operar com custos baixos e parte dos ganhos obtidos com possíveis reduções de custos ser repassadas para os preços dos produtos, sendo assim uma alternativa para a economia ao consumidor. Finalmente, existe a possibilidade de construir uma marca de valor mediante a oferta de produtos com a marca própria, que são comercializados exclusivamente pelo varejista que detém a marca, que sejam comercializados a preços competitivos quando comparados com marcas líderes e que também tenham qualidade razoável ou boa comparada aos líderes do mercado. As marcas próprias merecem destaque especial quando são analisadas sob a ótica das indústrias de bens de consumo, que tradicionalmente comercializaram suas marcas. Na medida em que cada vez mais varejistas optam por também investir no segmento de marcas próprias e colocam esses produtos de forma marcante em suas prateleiras e ofertas, isso afeta as indústrias, já que o resultado é que estas precisam enfrentar novos concorrentes, que têm bons preços e qualidade, além de contar com todo o suporte das grandes redes de supermercado. Ao ganhar participação de mercado, as marcas próprias incentivam as indústrias a reduzir os preços para conter a perda de consumidores e, consequentemente, acabam por afetar a rentabilidade dos fabricantes. A consequência imediata da globalização, da consolidação e do surgimento das marcas próprias é a obtenção de resultados melhores por parte dos varejistas e a queda da rentabilidade das indústrias, que são cada vez mais pressionadas para oferecer preços mais competitivos e serviços adicionais aos varejistas. Estes resultados piores afetaram não só a rentabilidade, mas também o valor de mercado daquelas empresas, com ações comercializadas em bolsas de valores, pressionado pelos acionistas que muitas vezes não hesitaram em demitir os principais executivos do setor que foram colocados contra a parede.
apenas reduções de custos e estruturas não se mostram suficientes para reverter o cenário. O momento era de desenvolver uma nova estratégia para atender ao mercado e ter uma estrutura adequada para executar essa estratégia. A época do domínio das grandes marcas e de seus fabricantes sobre os varejistas havia chegado ao fim. Sumário do capítulo 2. Nos países mais desenvolvidos do mundo, até a década de 1980, as indústrias de bens de consumo, detentora de amplos recursos, estruturas profissionais, mão de obra qualificada e marcas desejadas, dominavam a relação com os varejistas. Estes, que até então eram empresas regionais e com equipes pouco preparadas, tinham que acatar as decisões comerciais impostas pelas indústrias para que em suas prateleiras tivessem as marcas procuradas pelos consumidores. Isso mudou quando, assim como ocorreu com outros setores da economia, os varejistas cresceram e se tornaram empresas globais. Para tanto, adquiriram outros varejistas menores em um processo de consolidação mundial do setor. Hoje, algumas das maiores empresas do mundo, como Walmart e Carrefour, são varejistas alimentares que operam nas principais economias do planeta. Com muito mais recurso do que tinham antes, os varejistas formaram equipes profissionais que, por sua vez, passaram a demandar melhores condições comerciais e serviços por parte das indústrias. Com o objetivo de obterem mais lucros e mais eficiência em suas operações, as indústrias passaram a ser muito pressionadas. E essa pressão aumentou ainda mais quando os varejistas desenvolveram suas próprias marcas próprias, que passaram a concorrer com as marcas mais tradicionais nas prateleiras dos supermercados. O resultado dessa movimentação, que começou a ocorrer a princípio em mercados mais maduros, foi a redução da rentabilidade das indústrias, que passaram a enfrentar o desafio de desenvolver uma nova estratégia e a estrutura associada a esta, para poder equilibrar as negociações com varejistas e retomar o lucro perdido com as mudanças ocorridas no varejo alimentar. Questões. Como eram as negociações entre as indústrias de bens de consumo não duráveis e varejistas até a década de 1980? Questão 2. Quais foram as mudanças ocorridas com os varejistas a partir de 1980? Questão 3. Qual foi a outra grande mudança ocorrida devido à concorrência entre os varejistas? Questão 4. O que os varejistas, com suas novas configurações e tamanhos, passaram a demandar das indústrias? Questão 5. Qual é o impacto na rentabilidade das indústrias das movimentações e das demandas varejistas citadas nas perguntas anteriores? Atividades para reflexão. Procure em jornais e revistas antigos ou converse com pessoas mais experientes e descubra quais marcas eram comercializadas há 20, 30 ou 40 anos atrás, em algumas categorias de produtos. Pergunte-se e reflita o que ocorreria se, ao fazer compras, um consumidor desse período não encontrasse sua marca favorita no varejo, onde estava acostumado a fazer suas compras. Anote os supermercados em que está acostumado a fazer compras. Verifique na internet ou em publicações qual é a origem do capital desse varejista. Compare quantas vezes você faz compras em redes multinacionais versus em redes locais ou de capital nacional. Terceiro item para a reflexão. Procure nos mesmos jornais e revistas ou converse com as pessoas que participam da atividade 1 e verifique quais eram as redes de supermercados mais fortes naquela época. Se houver algumas redes que não mais existem, verifique por que foram adquiridas e qual foi a origem do capital das empresas que as adquiriram. Reflexão item 4. Vá a um supermercado e anote em quantas categorias o varejista oferece produtos de marcas próprias. Pergunte a alguns consumidores que estão fazendo suas compras qual é a percepção sobre esses produtos. Por fim, o item 5 da reflexão. Procure, em publicações especializadas e na internet, artigos sobre o impacto das mudanças no varejo e seu impacto no resultado das indústrias de bens de consumo não duráveis em todo o mundo.
Analise o material levantado e confirme o que está ocorrendo com resultados das indústrias nos últimos 30 anos. Muito obrigado, curta, comente e compartilhe. Até o capítulo 3. Capítulo 3. Mudanças no varejo e impacto na indústria do Brasil. Página 23. Introdução. Este capítulo apresenta e detalha as 7 principais mudanças ocorridas no varejo alimentício brasileiro, de acordo com a pesquisa realizada. O conjunto dessas mudanças, com destaque para a globalização e a consolidação das redes supermercadistas e o crescimento das marcas próprias, causou impacto negativo nos negócios das indústrias, o que as fez perder a rentabilidade, assim como já havia ocorrido em outros países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e a Europa. Para compreender os motivos pelos quais surgiu o trade marketing no Brasil e quais estratégias e estruturas que existem no país, foi realizada uma pesquisa com algumas das principais indústrias de bens de consumo não duráveis. Mais detalhes sobre essa pesquisa encontra-se no apêndice 2 do livro. Essa pesquisa foi realizada durante a elaboração da dissertação de mestrado de um dos autores e embasará os capítulos que trarão do trade marketing no Brasil. Sempre que necessário, os dados da pesquisa são enriquecidos com informações obtidas na literatura especializada. Nos últimos 20 anos, cada vez mais autores têm abordado a questão da competitividade entre as empresas. Segundo Porter, de 1989, que é um dos autores de destaque da área, a competitividade é uma questão central para as empresas de diferentes setores, conforme citado anteriormente, os varejistas, com atuação regional e sem poder de barganha, eram pressionados pelas indústrias e pelos consumidores para terem as marcas líderes em suas prateleiras. A pesquisa indicou 7 mudanças ocorridas no varejo que foram destacadas por todos os entrevistados. Globalização das grandes e consolidação das redes de supermercados. Surgimento de novos formatos varejistas. Aparecimento de marcas próprias e também da proliferação das marcas em geral. Constituição de centrais de negócios por parte dos pequenos varejistas, concorrência entre varejistas de configurações distintas e a implementação do varejo online. Cada um desses itens recebeu por parte do entrevistado uma pontuação para avaliar seu grau de importância para as indústrias, de 1, pouco importante, a 5, muito importante, e o impacto dos negócios, de 1, muito positivo, a 5, muito negativo. Finalmente, foi perguntado se essa tendência será intensificada nos próximos anos. Os resultados que estão mencionados na tabela 3.1 serão detalhados a seguir. Houve respostas, em especial aquelas referentes às mudanças ocorridas no varejo alimentício, que precisaram ser corroboradas por dados sobre o varejo em questões que ilustrassem as afirmações feitas durante a resposta das questões feitas por e-mail e nas entrevistas. Nesse caso, conforme destaca Eco, de 1988, em que o pensamento original não responde a todas as dúvidas do pesquisador, as referências bibliográficas podem ser novamente úteis, como já haviam sido na etapa anterior dessa dissertação, que foi a fundamentação teórica do trabalho. Dessa forma, foram consultadas obras e pesquisas que reforçassem os pontos levantados pelos entrevistados e que enriquecem o trabalho. Sobre a tabela 3.1 das tendências varejistas, temos aqui as colunas tendência, grau de importância, impacto nos negócios e será intensificada nos próximos anos. Para o conjunto de fatores, temos na sequência
Globalização das redes supermercadistas, o grau de importância 4.2, impacto nos negócios 3.8, intensificação nos próximos anos 90. Consolidação das redes de supermercado, grau de importância 4.3, impacto nos negócios 3.6, intensificação nos próximos anos 80. Marcas próprias, grau de importância 3,9, impacto nos negócios 4, será intensificada nos próximos anos 70. Novos formatos varejistas, grau de importância 3,5, impacto nos negócios 3,1, intensificação nos próximos anos 90%. Centrais de negócios, grau de importância 3,7, impacto nos negócios 2,7, será intensificado nos próximos anos 80%. Concorrência entre varejistas de configurações distintas, grau de importância 3,1, impacto nos negócios 3,2, será intensificado nos próximos anos 90%. E por fim, varejo online, grau de importância 2,4, impacto nos negócios 3,1, será intensificado nos próximos anos 100%. No item 3.1 da página 25, fala-se sobre globalização das grandes redes supermercadistas. Assim como outros segmentos dos negócios, a globalização do varejo tem acelerado de forma constante ao longo dos últimos anos. Kumar destaca que um estudo realizado em 2002 demonstrou que os 5 principais varejos globais representavam 21% das vendas de bens de consumo em todo o mundo, percentual que abriu para 32% em 2004 e que poderia chegar a 45% ao final de 2005. Segundo Randall, as principais razões para essa globalização são as necessidades de negociar melhores condições com grandes fabricantes de bens de consumo, que iniciaram seu processo de globalização há mais tempo, e a saturação de mercados mais maduros, como os mercados americano e europeu. Seguindo essa tendência, grandes redes multinacionais, atraídas pelo tamanho do mercado brasileiro, iniciaram suas operações aqui no Brasil e já têm significativa representação no mercado. O Carrefour, francês, entrou na década de 1970 e o Walmart, nos Estados Unidos, veio para o Brasil nos anos 90. A própria Companhia Brasileira de Distribuição, CBD, detentora das bandeiras Extra, Pão de Açúcar e Compre Bem, entre outras, tem participação acionária do grupo francês Casino desde 1999, segundo Gouveia de Souza 2004. Essas empresas multinacionais exercem pressão para cada vez mais os fabricantes deem um atendimento melhor e principalmente por preços mais competitivos. Sua participação em 2002 chegou a 50,4% entre os 20 maiores supermercados do Brasil. Essa tendência, que de acordo com 90% dos entrevistados, continuará ocorrendo nos próximos anos, recebeu elevada pontuação tanto no grau de importância, 4,2, quanto no impacto negativo que pode causar nos negócios. Em detrimento da leitura do livro e das atualizações que o mercado por si só tem como capacidade natural de se movimentar, e esse livro está sendo lido em 2025, posso atualizar vocês de alguns dados recentes. O CBD, certo? Companhia Brasileira de Distribuição, daí surge o Açaí, que abre capital separando do grupo Pão de Açúcar, certo? O Walmart no Brasil, ele subdivide a operação, vendendo parte das lojas que havia comprado do extinto grupo Bom Preço, onde o Carrefour compra, certo? Há no país uma movimentação muito robusta do modelo de novos formatos de loja, onde está sendo popularizado o formato de atacarejo, tá? Dentre essas grandes companhias de capital aberto, ou seja, empresas que possuem ações
na Bolsa de Valores brasileira. Temos aí o Grupo Mateus, de origem da região Nordeste, lá do Maranhão, que se expande para todo o Brasil, em especial no Nordeste, já iniciando fusão e aquisição de concorrentes regionais. Temos aí a virada de bandeira de lojas do formato supermercado para atacarejo, também ocorrendo com o Carrefour, em extintas lojas do Bom Preço, e a própria rede Açaí, por alguns também chamam de Açaí, enfim, virando as bandeiras extra para Açaí, tá? São dados complementares, sugiro que vocês pesquisem na internet e atualizem-se. Vamos voltar para o livro. As indústrias entrevistadas, apesar de buscarem alternativas para trabalhar de forma alinhada com esses varejistas mundiais, acreditam que o impacto no negócio que os competidores globais podem ocasionar é muito negativo, pois, além de dificuldades de coordenação de planos internacionais, que vêm sendo supridas com a constituição de times mundiais para atender os clientes, as empresas recebem uma demanda por melhores condições comerciais, que são atendidas em sua totalidade ou parcialmente e reduzem sua rentabilidade. Um dos entrevistados até destacou que, se houvesse alternativa, continuaríamos a atendê-lo como fazíamos há 20 anos. Porém, temos de aceitar que os varejistas mundiais são uma realidade. O mais difícil é que a chegada cada vez mais forte desses varejistas no Brasil é uma situação que sabemos que acontecerá, porém não estamos preparados para enfrentar. 3.2. O processo de globalização segundo Parente. 2000. Acelerou a consolidação dos supermercados brasileiros. Isso foi confirmado pelos entrevistados que trataram da questão da consolidação muitas vezes em conjunto com a globalização dos varejistas. As redes presentes no Brasil, tanto multinacionais quanto nacionais, iniciaram em anos recentes esforço significativo para aumentar sua força nas negociações com os fornecedores e também reduzir seus custos fixos. O caminho para atender à necessidade foi a aquisição de redes pequenas ou em dificuldades pelos concorrentes mais agressivos. Las Casas, de 2004, levantou as aquisições feitas pelas grandes varejistas nos últimos anos. O CBD adquiriu importantes redes regionais como o Peralta, o Barateiro e o Sé, enquanto o Carrefour comprou o Eldorado e mais recentemente as lojas do Sonai em São Paulo. O Walmart também buscou se fortalecer e adquiriu a rede Bom Preço, líder em vendas no Nordeste do Brasil, e as lojas do Sonai no Sul. Um levantamento detalhado publicou na revista Super Varejo 2006, página 26, e que se encontra no quadro 3.1, confirma o cenário descrito anteriormente e permite que se observe com detalhes como essa tendência vem se intensificando nos últimos anos. Lembrando que são dados de 2006. Tá? Sugiro que todos pesquisem aí para se atualizar ainda mais. O Grupo Pão de Açúcar, que está em processo de transferência do controle acionário e gerencial para a rede francesa Casino, durante muitos anos foi a principal empresa brasileira a buscar um crescimento que permitisse a oposição ao avanço das redes multinacionais. Para os entrevistados, porém, a dureza nas negociações e a demanda por condições comerciais que uma grande rede tem independem da origem de seu capital. Como um dos entrevistados colocou, a rede mais difícil e intransigente para negociar hoje em dia é o Pão de Açúcar, mais até do que o Carrefour. Todas estão muito mais profissionais e há executivos que trabalharam em uma delas por muitos anos e depois vão trabalhar no concorrente, transferindo sua experiência e algumas vezes levando toda a equipe junto. Essa consolidação do varejo resultou em uma concentração cada vez maior do faturamento das redes varejistas. Dessa forma, aumentando o poder de barganha nas mãos dos poucos gigantes que dominam o mercado,
todos os entrevistados colocam como papel principal o benefício buscado pelas redes, a busca por maior força junto aos fornecedores. E, em segundo lugar, a busca por redução de custos fixos. Gouveia de Souza, em 2004, realizou um estudo em conjunto com a Abras, que apresenta significativo aumento da participação das 20 principais redes supermercadistas no mercado brasileiro e que, em 94, representava 56% das vendas no setor e em 2002 já possuía 78,2%. Esse ponto é confirmado pela análise de dados mais recentes, como o Ranking Super Hiper de 2010, no qual 40% das vendas totais dos supermercados já são realizadas pelas 5 principais redes. É importante observar que, entre esses gigantes do varejo, apenas a 5ª rede, a gaúcha Zafari, é um empreendimento com capital 100% nacional, enquanto as demais são empresas multinacionais ou com forte presença de capital estrangeiro em sua composição acionária. Ainda segundo o estudo do Gouveia de Souza, esse crescimento, ainda que significativo, ainda é inferior ao visto em outros países, o que pode indicar que a consolidação no Brasil ainda possui espaço para acontecer. Só lembrando que são dados de 2004, 21 anos após esses dados, vale-se muito a pena revisar e acompanhar, ok? Mesmo assim, considerando a época, a tabela, teríamos aí a companhia CBD no topo como a primeira, o Carrefour como segunda, o Walmart como a terceira, o G Barbosa como terceira e a quinta como a Zafari. Uma resposta que ressalta essa possibilidade foi fornecida por um executivo da área de vendas que disse que os boatos no mercado sempre existem e esperamos outras aquisições nos próximos anos por parte das grandes redes. Essa movimentação também é percebida como importante, com a nota 4,3 e causadora do impacto negativo 3,6. pelos executivos que participam da pesquisa, assim como deve continuar a acontecer, com índice de 80%. Pela importância dos autosserviços para a venda dos produtos de bem de consumo e também pelo tempo dedicado à resposta dessa questão e da anterior, a globalização das grandes redes e a consolidação dos varejistas no Brasil são a maior preocupação dos executivos das indústrias. Apesar de essas indústrias, em especial as multinacionais, terem enfrentado situações semelhantes na Europa e nos Estados Unidos, como descrito anteriormente, há muitas dúvidas sobre como atuar nesse contexto. Entre aspas, temos de enfrentar os fatos, o mercado nunca mais será o mesmo e não conseguiremos obter os mesmos resultados do passado, fecha aspas, declarou um dos profissionais pesquisados. Item 3.3. Marcas próprias. Marcas próprias são as desenvolvidas e comercializadas exclusivamente por determinado varejista. Segundo Randall, de 1994, os varejistas conceberam e incentivaram o crescimento de marcas próprias para fidelizar seus consumidores e, assim, escapar de guerra de preços com concorrentes que ofertavam o mesmo produto a preços mais baixos. A única forma de concorrer contra isso era reduzir os preços dos produtos, o que fazia o concorrente baixar ainda mais seu preço e o ciclo continuaria. De forma que o varejista tivesse um lucro cada vez menor. Por serem produtos de boa qualidade, comercializados por um preço um pouco inferior ao das marcas líderes, representam uma ameaça às marcas comercializadas pelas indústrias. À medida que os consumidores passaram a optar por esses produtos, mesmo quando tenham recursos para adquirir concorrentes com marcas mais tradicionais, Parente, em 2000, aponta que, apesar de representarem apenas 6% das vendas no Brasil, enquanto na Inglaterra
já responde a 29,7%, os varejistas vêm dedicando cada vez mais atenção a seu desenvolvimento. E hoje, todas as grandes redes de supermercado e algumas redes médias já possuem marcas próprias em seus estabelecimentos. O crescimento dessas marcas deve continuar sua marcha. Segundo 70% dos entrevistados, que atribuíram notas elevadas para essa tendência, tanto no grau de importância quanto no impacto negativo para as marcas próprias em seus negócios. Muitos dos entrevistados explicaram que as marcas próprias já ocupam espaço nas prateleiras e nas promoções dos varejistas, que antes eram ocupados por suas marcas. Para alguns dos entrevistados, esse trabalho dos varejistas já fez muitos consumidores conhecerem e consumirem as marcas próprias. Por serem mais baratas do que as marcas líderes, a reação dos fabricantes para reduzir a perda nas vendas é realizar promoções de preços, oferecendo maiores descontos para os varejistas, o que resulta em uma perda de rentabilidade. Um dos entrevistados colocou que poderia ser uma oportunidade de fabricar marcas próprias para os varejistas, porém, isso não era considerado uma alternativa interessante para os executivos de marketing da indústria em que ele trabalhava, pois poderia levar os varejistas a terem maior percepção dos custos de fabricação e dessa forma pressionarem por maiores descontos dos produtos da indústria, além de fortalecer um setor de marcas próprias, que é concorrente em potencial dos produtos principais do sortimento do fabricante. Nesse ponto, uma parte significativa dos entrevistados colocou que existe hoje em dia uma proliferação de pequenas indústrias de atuação regional que, com custos de marketing menores e de administração, além de operarem muitas vezes na informalidade, oferecem produtos que concorrem com os líderes de mercado, assim como com as marcas próprias. Esses produtos têm um preço final mais baixo e são comercializados para os consumidores mais sensíveis ao preço. São mais produtos que dividem não só a preferência de clientes e consumidores, mas também as prateleiras cada vez mais concorridas dos supermercados. Item 3.4. Novos formatos. As multinacionais do varejo também trouxeram para o Brasil novos formatos varejistas, os hard discounts. Por exemplo, são lojas compactas de autosserviço, com baixos custos fixos e sortimento limitado, e onde cada loja atende às regiões geográficas limitadas, como um bairro ou um grupo de quarteirões. Reportagem da revista Exame de abril de 2005 aponta que esse formato já responde a 35% das vendas totais do setor supermercadista na Alemanha. E que multinacionais já entraram com suas bandeiras no Brasil, com destaque para o Dia por Cento do Grupo Carrefour, que já conta com 350 lojas. Os hard discounts são especialmente perigosos para as indústrias, pois possuem o poder de barganha de uma grande organização para obter preços competitivos e também eliminam concorrentes menos agressivos, como mercearias e supermercados independentes, que não conseguem concorrer com seus preços, onde os fabricantes comercializam seus produtos com margens mais altas. Outros formatos já surgiram, como o clube de descontos, ponto de venda exclusivamente frequentado pelos associados que pagam anuidade para comprar mercadorias no clube. Frequentemente, os produtos são comercializados a preços competitivos e o perfil dos associados é de que, principalmente pequenos varejistas, apesar de serem muitos consumidores, esse formato chegou ao Brasil por meio do Walmart com sua bandeira Sam's Club. Em parte, por ser uma tendência que surgiu no Brasil em anos recentes e por não ter a mesma força aqui, quando comparada a outros países, os executivos da indústria de bem de consumo que participam da pesquisa atribuíram um grau de importância e impacto negativo nos negócios menor que os atribuídos para a globalização dos supermercados. Um dos entrevistados colocou que, por um lado, é necessário desenvolver produtos e promoções adequados a esses novos formatos. Porém,
Como a maior parte desses varejistas está associada a uma grande rede, a demanda por descontos acaba até a ser maior, pois os principais intermediários acabam ficando maiores e mais fortes. 3.5. A reação dos pequenos supermercados centrais de negócios. Pressionados pelas grandes redes de supermercado, muitos negócios de menor porte fecharam suas portas ou foram vendidos para os grandes concorrentes. Para aqueles empresários que decidiram continuar seu negócio no varejo, um grande questionamento se fez: como se manter competitivo? Essa resposta é difícil de ser reformulada, visto que as grandes redes de supermercado, mediante os processos de globalização e consolidação vistos anteriormente, possuem uma série de vantagens competitivas, dentre as quais 3 se destacam e são exploradas a seguir. A. Poder de barganha. Com um número representativo de lojas no Brasil e em outros países, as grandes redes podem negociar preços mais competitivos com fornecedores e repassar uma parte desse ganho ao consumidor final. Dessa maneira, seus preços tendem a ser melhores que os oferecidos pelos pequenos supermercados independentes. B. Marketing. Com verbas de marketing cada vez maiores, em função do aumento do faturamento, as redes podem desenvolver anúncios na televisão e em outros veículos de mídia, tabloides com ofertas promocionais e todas as demais ferramentas de marketing que o varejo pode dispor. Esse esforço também não pode ser acompanhado pelo pequeno supermercado, que fica com menor exposição aos consumidores do que seus concorrentes de grande porte. C. Logística e administração. Os grandes varejistas com amplos recursos disponíveis podem cada vez mais contratar profissionais qualificados, consultorias especializadas e adquirir ferramentas para uma gestão mais efetiva do seu negócio. Já os pequenos supermercados, seus mesmos recursos, mantêm suas estruturas reduzidas, formadas em geral pela família do proprietário. Os pequenos supermercados que ainda não foram adquiridos têm se agrupado em cooperativas ou em centrais de negócio, também chamadas de centrais de compras, para tentar recuperar o apelo junto aos consumidores. Las Casas, de 2004, ressalta que esse movimento busca aumentar a competitividade em relação aos concorrentes de grande porte. No início, o objetivo dessa cooperativa era juntar esforços para ter uma negociação mais vantajosa com as indústrias. Com o tempo, além das negociações centralizadas, as cooperativas passaram a desenvolver uma série de outras iniciativas em conjunto, como campanhas de marketing, treinamento e desenvolvimento de sistemas de gestão. Um estudo realizado pela Super Hiper em 2010 mostra que as centrais de negócios dentro do varejo alimentício vêm crescendo ano após ano. O faturamento foi de 2 bilhões em 2000, em 2009 chegou a mais de 21 bilhões de reais. O número de centrais acompanhou o avanço das vendas, passou de 60, que atendiam 1.500 lojas, para 130, que atendem 3.540 lojas em todo o Brasil. O fenômeno das centrais de negócios, que deve se intensificar para 80% dos entrevistados e que tem um grau de importância alto, recebeu avaliação intermediária sobre o impacto que causará nos negócios da indústria. Isso ocorreu porque há visões distintas sobre a organização dos pequenos varejistas em centrais. Enquanto alguns executivos temem que estas, com mais força, passem a exercer a mesma pressão nas indústrias que hoje é feita pelas grandes redes, outros acreditam que o aumento de vendas nas centrais pode oferecer uma oportunidade para reduzir a força dos grandes varejistas, como declarou um gerente de marketing em uma entrevista. Entre aspas, uma das nossas esperanças é o aumento das centrais de negócios, que juntas podem fazer frente, ou melhor, amenizar os danos causados pelo aumento da concentração das redes que possuem um grande poder de barganha, apesar da concentração varejista ser baixa quando comparada a outros países.
Item 3.6, página 34. Concorrência entre varejistas de configurações distintas. Segundo parente, outro resultado do acirramento da concorrência faz com que varejistas de formatos distintos entre si sejam concorrentes em diversas categorias de produto, como foi dito em capítulo anterior. Padarias que no passado comercializavam quase que exclusivamente pães e bolos, revisaram sua estratégia de forma a recuperar a clientela, que passou a comprar pães em supermercados. Hoje, as padarias mais modernas concorrem em diversas categorias que não eram seu foco de atuação. Além do setor destinado à venda de pães, pode-se encontrar um bar-restaurante, uma loja de conveniência e etc. Os varejistas de menor porte, como bares, mercearias, padarias e pequenos supermercados, são os canais por seu menor poder de barganha, em que as indústrias conseguem negociar com preços melhores, ou seja, mais elevados, melhorando sua rentabilidade. Dessa forma, qualquer mudança na forma de operar desses negócios deve ser acompanhada com toda atenção, pois uma eventual perda de força pode transferir seu volume de vendas para as grandes redes, com prejuízo para a rentabilidade dos fabricantes. O inverso pode acontecer também. Os atacados de autosserviço também são outro exemplo de varejistas que ampliaram seus negócios e hoje competem não só com os tradicionais concorrentes atacadistas. Com o objetivo de aumentar suas vendas, passaram a atender também os consumidores finais em uma mistura de atacado e varejo, ou seja, atacarejo no jargão popular. A concorrência entre varejistas de configurações distintas deve aumentar sua força em 90% dos entrevistados. Há fabricantes pesquisados que receiam, conforme descrito anteriormente, que as lojas dos formatos tradicionais de pequeno varejo não consigam competir com as grandes redes de autosserviço e fechem suas lojas, fechem seus negócios. Com isso, os consumidores iriam se abastecer de produtos que antes eram adquiridos nos pequenos varejistas, nos autosserviços, que vão ficar cada vez mais fortes. Por outro lado, a capacidade de adaptação dos empresários proprietários do pequeno varejo vem resistindo a esse avanço e muitos dos entrevistados acreditam ser uma oportunidade focar em clientes e buscar formas de aumentar a sua participação dentro do mercado. Com essa iniciativa, uma parte maior do faturamento do fabricante seria oriunda de canais que adquirem um produto por um preço maior, o que poderia melhorar a lucratividade da indústria. O entrevistado destacou, entre aspas, hoje temos um time dedicado a desenvolver os negócios junto a padarias, mercearias e bares, canais de distribuição que até pouco tempo eram considerados secundários para os nossos negócios. Item 3.7. Varejo online. Las Casas, em 2004, lembra que o varejo online é um dos formatos de varejo com taxas de crescimento mais significativas. Isso é confirmado pelos entrevistados, já que 100% acreditam que as vendas pela internet devem aumentar nos próximos anos como resultado do aumento de usuários e também da vida atribulada do cidadão dos grandes centros urbanos, que busca mais conveniência e praticidade. Apesar de países com economias mais maduras, como os Estados Unidos, já terem grandes empresas varejistas que vendem seus produtos com exclusividade, ou principalmente pela internet, o Brasil já tem empreendimentos focados no setor. Para a indústria de bens de consumo não duráveis, essa é a tendência com menor grau de importância. E também pode ser algo que gera impacto negativo nos negócios, principalmente se os grandes varejistas focarem seus esforços em vender pela internet, o que aumentaria seu volume de vendas e, dessa forma, o poder de barganha. As mudanças detectadas, em especial a globalização das redes, a consolidação do setor supermercadista e o surgimento de marcas próprias confirmam a afirmação de Randall, uma vez que nos mercados de hoje, onde obter uma distribuição adequada é a condição necessária para o sucesso, a balança de poder
parece ter sido movida em direção aos varejistas. Como resultado dessas mudanças, há alguns anos as indústrias vêm perdendo sua rentabilidade, como já apontava uma reportagem de capa publicada na revista Exame em 2002, a denominada, entre aspas, a ditadura do varejo, onde são apresentados os resultados de uma pesquisa feita pela Booz Allen Hamilton, que indica a queda do resultado operacional das empresas de bem de consumo de 6,3% em 97 para 3,2% em 2000, enquanto o resultado de todas as principais redes varejistas apresentou incrementos em valores absolutos e percentuais. Isso pode ser confirmado no levantamento de experiências, já que, para 70% dos entrevistados, os resultados das indústrias pioraram devido às mudanças ocorridas no varejo, enquanto 10% disseram que seus resultados permaneceram os mesmos e apenas 20% declararam que os resultados apresentaram melhora. Todos os entrevistados concordaram que não é possível ter os mesmos resultados obtidos pelas indústrias de bens de consumo no passado com as mesmas estratégias. Uma parte dessa nova estratégia de negócios é o Trade Marketing Mix. Nos próximos capítulos, serão exploradas as estratégias de Trade Marketing desenvolvidas no mercado brasileiro pelas indústrias de bens de consumo, as estruturas necessárias para implementá-las, as vantagens que esse novo formato de trabalho traz na visão da empresa e de seus clientes e a perspectiva do departamento de Trade Marketing. Sumário. Para conhecer as mudanças ocorridas no varejo alimentício brasileiro e seu impacto na indústria de bens de consumo não duráveis, foi realizada uma pesquisa utilizada na dissertação de mestrado de um dos autores. Esse material, sempre que necessário, foi enriquecido com informações obtidas em literatura especializada e apontou 7 grandes mudanças ocorridas: globalização das redes supermercadistas, consolidação dessas redes, fortalecimento das marcas próprias, surgimento de novos formatos varejistas, crescimento das centrais de negócios, concorrência entre varejistas de configurações distintas e o advento do varejo online. Em conjunto dessas mudanças, que deve se intensificar nos próximos anos, em especial a globalização das grandes redes e a consequência consolidação do setor e o incremento das vendas das marcas próprias. Assim como ocorreu em economias mais maduras, teve impacto negativo nos negócios das indústrias que perderam sua rentabilidade. Questões. Questão 1. Quais são as principais mudanças ocorridas no varejo alimentício brasileiro? Qual é o seu impacto nos negócios das indústrias de bem de consumo? Essa situação deve se intensificar ou não nos próximos anos? Questão 2. A consolidação das redes supermercadistas vem aumentando no Brasil nos últimos 10 anos? Cite exemplos de aquisições feitas pelas 3 maiores redes brasileiras. Questão 3. Por que interessa aos varejistas aumentar as vendas de suas marcas próprias? Questão 4. Que empresas do varejo alimentício estão se organizando em centrais de negócios e o que elas esperam obter com isso? Questão 5. Cite exemplos de varejistas de formatos distintos que competem entre si no mesmo varejo alimentício brasileiro. Atitudes para reflexão. 1. Pesquise quais centrais de negócios possuem lojas na região onde você mora. Compare os preços e serviços oferecidos pelas centrais com as grandes redes da região. 2. Visite uma loja de um hard discount e anote os seus pontos fortes e fracos versus um supermercado ou hipermercado tradicional. Você compra ou compraria em uma loja desse formato? Por quê? As grandes redes de supermercados vêm adquirindo atacados de autosserviço, muitos dos quais também atendem o consumidor final, ou seja, atacarejos.
Pesquise na literatura especializada e na internet e reflita sobre quais são os motivos que estão fazendo com que isso aconteça. Faça uma lista de produtos que você compra regularmente em um supermercado e que poderia comprar em um varejo especializado, como carnes, no açougue, por exemplo. Faça o mesmo exercício com as padarias. Quinto, pergunte a pelo menos 10 amigos se eles fazem suas compras de bens de consumo pela internet. Procure entender por que eles fazem ou por que não fazem compras dessa forma. E assim encerramos o capítulo 3. Se você está gostando, curta, comente, compartilhe e não deixe de se atualizar, tá? O varejo é bem dinâmico, bem rápido, mudanças ocorrem e acontecem o tempo todo. As teorias e as bases de mercado, elas tendem a se autoajustarem em seus vetores de transformação. Então busque informações complementares e compartilhe com a gente. Grande abraço e até o capítulo 4, que vamos falar sobre estratégias de trade marketing.